Estamos a chegar agora da esquadra de Marraquene. Hoje houve um episódio muito estranho. Quisemos fazer fotografias nas imediações da Igreja Divina Esperança, porque estamos a preparar um vídeo que precisa de algumas imagens. O que aconteceu foi que os seguranças da dita igreja vieram ao nosso encontro e disseram: aqui nas imediações nós não permitimos que se façam fotografias. Até aí estava tudo bem. E disseram que tínhamos que ir à esquadra para ir resolver a questão. Ficamos à espera mais de 2 horas. Os polícias não nos diziam nada. Os polícias não, os seguranças da igreja não nos diziam nada. Até que nós reivindicamos: vamos ou não vamos para a esquadra? O que aconteceu a seguir é que veio um senhor vestido de branco, que parece ser a pessoa mais suprema da igreja. Abriu a porta do carro com muita arrogância e mandou a sua gente tirar imagens da Paulina. Porque não sei, acho que se calhar fiquei terrorista. Moral da história: tiraram as minhas imagens com que fim? Confiscaram meu telefone celular. Quem são eles para fazer isso? O Eduardo Salmo foi gravemente agredido, o nosso maestro das palavras. O meu assessor, Vieira Mário, apertando-lhe o pescoço. Quase que eu ia morrendo ao ver aquela coisa horrível. O Job, nosso amigo que está doente, foi maltratado. E eu pergunto: quem são eles para me impedir de fazer uma imagem na rua do meu país? Quem são? E por que agrediram essas crianças maravilhosas com que trabalho? O que querem fazer com as imagens da Paulina? Então, é muito triste o que aconteceu. E o senhor que ordenou que eu fosse fotografada era um senhor vestido de branco e parecia ser o chefe da igreja, e falou com uma arrogância extraordinária. Então, é isso que queremos comunicar. Sofri eu agressão psicológica, o Vieira Mário, o Eduardo Salmo sofreram agressão física, o meu amigo doente sofreu outras formas de agressão desse lugar chamado Igreja Divina Esperança. Nessa história há males entendidos. Sim. Esses males entendidos resultam da incapacidade de diálogo e, diríamos, de excesso de zelo. Por que incapacidade de diálogo? Porque algumas coisas poderiam ter sido conversadas e, por meio da conversa, podiam facilmente ter sido ultrapassados. E sem chegarmos à situação de violência, de confiscar bens, de nos acusarmos via judicial, etc, etc. Podemos ter evitado esse extremo, mas esse extremo também é resultado de excesso de zelo. Porque, pelo que eu percebi na narração da Paulina Chesiane, não foi o pastor que lhe agrediu, não foram os crentes que agrediram, foram os seguranças. Segundo o que eu percebi, foram a equipe de segurança que agrediu a ela. Ora, essa equipe de segurança não é treinada pela igreja, é uma equipe contratada.
para fornecer serviços à igreja. E muitas das vezes aquela ética, aqueles princípios, aquela moderação que nós normalmente temos, por causa de excesso de zelo, de não ter se percebido o que estava a acontecer, aquela motivação, e muitas das vezes viram timbila ali e confundiram com uma coisa tradicional ou com um ritual. Então, houveram esses males entendidos que desencadearam tudo isso, motivados, na verdade, pelo excesso do zelo. Agora, pelo que eu percebi, o líder apareceu depois. E acredito que nem é o líder supremo, porque o líder supremo é subjamente conhecido, o apóstolo Lourenço Folli. E o apóstolo Lourenço Folli é uma pessoa que é difícil ter acesso a ele. É uma pessoa que é difícil ele intervir, dar as caras. O que pode ter acontecido é que um dos assistentes ou uma das pessoas que trabalha com ele tenha sido enviado ou tenha se apresentado quando se solicitou à igreja, uma vez que ouvi que foi participar do caso numa esquadra. Então, foi provavelmente em representação à igreja. Então, esse excesso de zelo, na verdade, proporcionou esse tipo de situações, que também eu acho que facilmente podia ser evitado. Na minha humilde opinião, sendo mal entendidos, que não foram causados diretamente com a igreja, mas pela equipe de segurança, há condições de a igreja aparecer publicamente, pedir desculpas. Eu acho que não se diminui, não sai a perder, porque foi um grupo de segurança que está a prestar serviços, que eles tiveram excesso de zelo e acabaram usando excessivamente até a própria força, e que o que está a se entender é que fica a parecer que os seguranças receberam ordem. E o mais incrível é que também não acho que faz necessário nós criarmos narrativas em torno. Sabemos, né, como é que a Paulina Chiziane se posiciona a assuntos relacionados à religião. Certo. Pastor, muito obrigado. O pastor dizia na sua primeira intervenção que podem ter sido pessoas de uma empresa contratada. E se forem crentes da mesma igreja? E se forem crentes, teria que se comprovar que foram crentes. E esses crentes, eu acho que é preocupante se eles tiveram essa postura. Porque podemos alegar que tiveram, por exemplo, supor que estava a fazer um ritual ou feitiçaria, conforme estão a sair alguns comentários. Sim, mas nós como igreja confiamos no poder de Deus. Expulsamos demônios. Expulsamos demônios e desfazemos obra de feitiçaria, até o curandeiro se entregam, nós vamos desmontar aquilo tudo e queimamos. Não somos nós que temos que temer a feitiçaria ou algo parecido. Então, me parece que são narrativas que são desnecessárias. O que eu trago em pauta aqui é que a Paulina Chiziane é alguém subejamente conhecida, é alguém que sim merece o nosso respeito, mas pelo legado que ela construiu para a nossa sociedade. Apesar de eu, em particular, nos aspectos religiosos, na forma que se posiciona, nos aspectos religiosos, não me identificar com as posições, mas não acho que isso seja justificação para eu ser deslegal, para eu ser rude, para ser agressivo. Da mesma forma que eu conheço um pouco o pastor Lourenço Folli, da Divina Esperança, conheço um pouco do percurso dele, sei como é que ele tem se caracterizado como uma pessoa humilde, que dificilmente se ouve escândalos associados a ele ou a pessoa
pessoa dele. Então, são duas pessoas que eu acho que merecem o nosso respeito, a nossa consideração. Contudo, se foram os fiéis que fizeram isso, eu acho que é uma atitude de se condenar, porque não há razão, não há justificação para clima de violência, independentemente de qualquer que seja o motivo. Nada justifica a violência. Justifica para qualquer pessoa. Agora, Para posso qualquer viajar pessoa. até o professor, vamos tentar ver se conseguimos interpretar esse acontecimento antropológico. O que terá levado alguns crentes a optarem por, nesse caso, por uma contenda, por uma agressão a uma figura tão conhecida, que não precisa de, em algum momento, de ser anunciada como tal? Bom, eu não iria me precipitar em concluir que são crentes. Também não ia me precipitar em concluir que são seguranças. Certo. Pode ser cada uma das facetas. Certo. Não temos elementos suficientes para concluirmos o que quer que seja em relação àquelas figuras. O certo é que estão naquela congregação a protegê-la. E, de certa forma, eles têm o vínculo, vamos lá dizer, o vínculo moral da igreja, o vínculo ético da igreja. E deveriam ter manifestado isso naquele momento em que agiram com Paulina Chiziane, e devem manifestar em todas as situações em que eles agem na posição em que eles assumem naquele local, não é? Agora, o que é certo também é que estamos perante uma situação de violência, não é? E para mim esta violência é uma manifestação de um contexto de violência já existente desde há muito tempo, manifestada pelas igrejas cristãs contra as religiões tradicionais africanas. Aquela violência contra Paulina Chiziane é simbolismo deste contexto de violência já antigo, que vem se manifestando de forma simbólica, e naquele momento ela se manifestou de forma material. Na minha opinião, é momento e oportunidade para o nosso Estado, através do governo, tomar uma ação profícua, no sentido de colocar uma lição de moral para a sociedade toda, para as religiões todas, no sentido de elas perceberem que estamos num país onde o Estado é de direito, é religiosamente laico, pressupõe-se então que as religiões todas convivam em sã harmonia. Não deve haver nenhuma religião que se ache superior em relação à outra e procurar subjugar a outra, recorrendo inclusive à violência. Portanto, mas, não é portanto, é mais, é que estamos a ver o nosso governo em silêncio. Estamos a ver instituições até ligadas à própria Paulina Chiziane estão em silêncio. Não é bem assim, desculpa cortá-lo, não é bem assim. A Associação de Escritores já repudiou. Tivemos o Minha Couto também já apareceu a repudiar. Ainda bem, ela não estava atualizado em relação a isso. Até a altura em que acompanhei o caso, ainda não tinha Minha Couto já apareceu a condenar, sim. Sim, ainda bem, mas cadê o ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais? Cadê a ministra da Cultura? Cadê? É verdade que a Paulina Chiziane já submeteu queixa numa instituição do Estado, que é a polícia, exatamente, mas esta instituição ela vai dar andamento do caso do ponto de vista criminal. Onde está a instituição do Estado, do Ministério da Cultura, para dar andamento do ponto de vista negocial, para que esse tipo de atitudes não se repitam e se desenvolva uma atitude de harmonia entre as religiões, uma atitude de harmonia entre as pessoas, cada um olhar ao outro de forma responsável, de forma educada, por forma de fato a construirmos um Estado reconciliado entre os seus cidadãos, por forma a construir um Estado de paz e harmonia. Certo, muito obrigado.
Vamos tentar viajar neste momento socialmente. Vamos ver se conseguimos interpretar de uma forma sociológica. Assim, é assim. Pode-me dizer, Lúcia, qual é a sua opinião? O que terá levado neste momento? Márcia, sim, senhora. Olá, Márcia, desculpa, está certo? Certo. Certo, vamos lá, Marcinha. A violência, seja física, psicológica, são atos imorais e que, sobretudo, deve-se repudiar vindo de indivíduos pertencentes a uma congregação, indivíduos que se dizem religiosos. E eu acredito que aqui houve uma falha na definição da situação. Por que houve uma falha na definição da situação? Era suposto que os seguranças abrissem espaço para um diálogo aberto, de modo que compreendessem o que realmente a Paulina Chiziane e a sua equipe estavam ali a fazer, porque, de acordo com a escritora, ela lá estava para fazer fotos, de modo a completar um vídeo de uma música que ela está a produzir. Então, houve falha na definição da situação, porque se tivessem dado espaço para dialogar e se compreender o que ali acontecia, se calhar não tivessem chegado a esses extremos, onde recorreram à violência física e psicológica. Mas também estamos diante de uma situação de intolerância religiosa, onde a igreja tem suas crenças e Paulina Chiziane também tem suas crenças. E, de acordo com os seguranças, ela estava lá a fazer atos de bruxaria. O que seria atos de bruxaria? Ela estava lá com curandeiros e tudo mais. No entanto, eu acredito que ainda que ela estivesse lá a fazer o que os seguranças dizem que ela estava realmente a fazer, os seguranças não deviam pautar pela violência física e verbal, mas sim deviam arranjar outros mecanismos para resolverem aquela situação. Certo, muito obrigado. Vou recuar um pouco para o Paulo Guambe. Sim, senhor, estamos diante da intolerância cultural em algum momento? Sim, absolutamente. Nós estamos perante um sistema cultural que quer se sobrepor a um outro sistema cultural. E isto é histórico. É desde os tempos anteriores à Ngungunyana até os dias de hoje. Lembremos-nos todos da história da assimilação. Quer dizer, a assimilação foi um processo de intervenção psicológica no espaço psicológico do africano, em que ele deveria ser transformado a pensar de acordo com os princípios da cultura portuguesa, a agir de acordo com os princípios da cultura portuguesa. E essa cultura portuguesa é de um Estado católico, religiosamente falando, não é? E depois vieram diferentes setas cristãs e replicaram esta ideia de assimilar o indígena para que ele porque ele pratica uma religião, vamos lá dizer, marginal, obscurantista, não é? Então é preciso transformar adquirir novos hábitos e nova ação religiosa. Então é dentro deste quadro que este conflito está instalado. E é oportunidade para o governo agir, não no sentido de violência contra a igreja, mas no sentido pedagógico para toda a sociedade. Certo, muito obrigado. Então, e a viajar neste momento, não durma meu caro. O que terá acontecido? Na sua opinião, houve precipitação? Estamos diante da falta da tolerância cultural neste momento, ou houve uma precipitação para ter uma pessoa como a Paulina Chiziane a recorrer às instâncias policiais em algum momento? Bom, boa noite mais uma vez. Boa noite. Esteve a dormir, meu caro. Não gostaria de ofender ninguém. Certo. Mas nunca foi teu estilo. Eu sou daquelas pessoas que gostam de tratar as coisas filosoficamente. Certo. Chamar as coisas pelos seus próprios nomes. É preciso voltar um pouco atrás para recordar de que o cristianismo entrou em África de forma violenta.
Porque o cristianismo entrou em África com o colonialismo. Nós sabemos disso. E nós, aqui em África, já tínhamos a nossa religiosidade, tínhamos as nossas religiões. E como o colonialismo entrou com o cristianismo, impôs-se, não é, sobre as culturas e as práticas religiosas africanas como uma religião de um grupo vencedor, um grupo conquistador. Por isso impuseram o cristianismo aos africanos. Esta verdade é dolorosa de fato, mas se estivermos recordados, o cristianismo também fez várias práticas violentas para poder se instalar onde quer que seja. As cruzadas contra os mouros, não é? Houve até matanças, os judeus foram perseguidos por ali fora. Há tanta coisa que aconteceu. Neste momento, a mim, o que me indigna é saber que a Divina Esperança é uma igreja de renome, que tem um apóstolo de reconhecido nome, e acontecer uma coisa dessas contra uma cidadã sobejamente conhecida em Moçambique, no continente africano e no mundo. A Paulina Chiziana é o Prêmio Camões, é um dos prêmios Camões de Moçambique. É uma escritora de renome. Agora, eu não sei se os crentes daquela igreja não conhecem Varimba, não conhecem Timbila, e não sabem que aquela senhora, não é alguém ligada à área elevada da cultura, é escritora. Ela frisou no seu depoimento de que o carro parou e saiu um homem vestido de branco, que no seu entender devia ser a pessoa suprema daquela igreja, e deu ordens para que fossem violentados. Pela idade das pessoas que foram agredidas, Vieira Mário é uma pessoa adulta, a própria Paulina é uma pessoa adulta, e eu acredito que as pessoas que lhe acompanhavam até podiam ser um pouco mais jovens, mas, sendo uma igreja, seria mais fácil tentarem abordar o assunto de forma amigável, cuidadosamente falando, sem agressão verbal, nem verbal, porque até partiram para agressão física. E eu acho que é uma coisa que não devia nunca ter acontecido. É uma autêntica vergonha, mas uma grande vergonha mesmo. É repudiável. E o mais indignante é que a justiça moçambicana, onde é que está? A ministra da Justiça e Assuntos Religiosos, onde é que ela está? A ministra da Cultura, onde é que ela está? Isto é preciso estar esclarecido, devidamente esclarecido. Porque, no meu entender, se eu fosse a ministra da Justiça, eu poderia ter tomado algumas medidas para a igreja. Desculpa, meu caro. O pronunciamento do secretário-geral da Associação de Escritores não basta? Não basta não. Não é governo. É uma associação. E ela partiu em defesa de uma colega. Mas o Estado moçambicano, os governantes, têm leis em Moçambique. O nosso Estado é laico. E não é pelo fato de ter sido na Divina Esperança, em qualquer que fosse igreja. Eu sou cristão, católico, batizado, confirmado. Quando era menino, quando eu entrava na igreja, até parecia que Cristo estava lá dentro da igreja. A maneira, o comportamento, a maneira de ser e estar dentro da igreja é totalmente diferente da rua. Como é que um indivíduo que se supõe que seja um responsável de uma igreja aparece a assolar as pessoas de coisa da segurança para agredirem outras pessoas? Certo, muito obrigado. É inaceitável. É inaceitável. Sim, senhor. Mas eu gostaria só 30 segundos. 30 segundos? Para concluir, Tá certo. dizendo que 29 os seguranças e ninguém outra pessoa tinha o direito de impedir a Paulina Chiziane de fazer, seja o que ela fosse ali fazer, fotografar ou filmar, porque o passeio é propriedade do munícipe, não é propriedade da igreja. E, por exemplo, as pessoas fotografam em frente da catedral, filmam em frente da catedral quase todos os dias. É um cartão postal. Qual é o problema? Está aí. Eu tenho fotos na catedral. Pode passar o microfone ao Pastor Albino, por favor. Pastor Albino, pode ficar à vontade, só o Monjano está isento de passar o microfone, certo? E, Pastor Albino, diz-lhe uma coisa, o Pastor Fol é conhecido pelas suas polêmicas, por ser uma pessoa muito verdadeira neste momento, e nos últimos dias acabou
fazendo algumas profecias sobre o atual candidato, coloca a possibilidade de estarem a perseguir a Igreja Divina Esperança? Bom, intrinsecamente perseguição não. Mas acredito que politicamente isso pode abrir precedente para uma perseguição aí. Pode abrir espaço, pode abrir precedente. Por quê? Porque quando você se posiciona de uma forma que alguém... O mundo político é um pouco... diríamos, quando tratamos da política sem ética, né? Porque existe o lado ético, o lado ideal da política, mas aqui existe aquele lado não ético, sem princípios, sem valores da própria política. Então, as pessoas quando sentem, geralmente num contexto, numa realidade política como nós moçambicanos e em tantos outros que são regimes ditadores, autoritários, muitas das vezes buscam brechas ou lacunas ou espaço de onde que eles podem te pegarem para te perseguirem ou para te combaterem de certa forma. É por isso que no contexto político cabe a cada um não criar condições. É como aquilo que se diz, numa luta entre duas pessoas, para eu te atingir, vou buscar as tuas fragilidades, vou buscar as tuas lacunas. Será na base do teu ponto fraco que eu vou lhe atacar. Agora, para dizer que isso em si não significa automaticamente perseguição à igreja, perseguição ao apóstolo Lourenço Folha, mas pode haver um aproveitamento político. Esse é o termo que eu queria usar, aproveitamento político, se aproveitar dessa situação para criar ou desencadear uma onda de perseguição a ele, a igreja, como consequência das suas afirmações que são contundentes, sinceras, honestas, verdadeiras, e a verdade neste país geralmente custa caro quando você é sincero, ou seja, você não é politicamente ou ideologicamente alinhado. Concluindo, não devemos olhar isso em si como perseguição, mas que sim pode abrir espaço ou precedentes para se desencadear onda de perseguição. Outra coisa muito importante, nessa situação, por que eu digo que são mal entendidos? Eu já estive num sítio que muito conhece, é Jardim Tundu. Uma estação televisiva me convidou para uma entrevista e entramos ali dentro para fazer a entrevista. E, de repente, saíram duas senhoras, mas num tom mesmo agressivo, arrogante, para nos expulsar. Não, vocês não podem fazer vídeo, tem autorização, está onde a autorização? Nos mostram a autorização. Então, muitas das vezes, o que acontece? Esse excesso de zelo que as pessoas têm pode prejudicar. Eu acredito que é a mesmíssima situação da reação dos seguranças para com a pessoa da ilustre ou célebre Paulina Chiziane. E no fim da história, o que aconteceu? Nós fomos mandados para sair e não resistimos, saímos e nos recomendaram um escritório que nós podemos escrever para pedir autorização dentro do Jardim Tunduri, que é um espaço público, mas nós até podíamos reivindicar. Não, esse espaço é público,